Boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Louvado e engrandecido seja o nome de nosso Deus. Estamos aqui mais uma vez reunidos para louvar ao nosso Deus, engrandecer o nome do Senhor. Quero agradecer a sua presença, que Deus esteja abençoando ricamente a sua vida. Vamos orar ao nosso Deus. Amado Deus, querido Pai, queremos te dar graça por este momento aqui na tua presença, pela oportunidade, pela liberdade que temos de nos reunir para louvar e engrandecer o teu santo e bendito nome. Abençoa, Senhor Deus, agora toda a tua igreja, as pessoas que nos acompanham de casa, os nossos amigos que estão nos acompanhando, que a tua palavra, Senhor Deus, vá ao encontro das necessidades de cada um. Pedimos a tua graça, a tua direção, no nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao nosso... Como você está se sentindo neste momento? Você está se sentindo cansado, cansada, sobrecarregado? Como está a sua vida diante de Deus? O Senhor Jesus, Ele diz em Mateus 11, 28, Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Neste momento, eu quero convidar você que está em casa e os irmãos que aqui estão a separarmos um tempo para oração. 4 minutos, apresentando a sua vida diante de Deus, as nossas vidas diante do Senhor, e também orando pelas pessoas, orando pelo nosso país, por tudo que está acontecendo, colocando diante do nosso Deus. Vamos orar pelo fim da pandemia. Vamos orar para que a vacinação possa ocorrer com celeridade e segurança. Orar também para que haja avanços nos tratamentos para os infectados. Vamos orar pelas vítimas da doença do coronavírus, que o Senhor nosso Deus restaure a saúde dos enfermos em tratamento e console os enlutados pela perda. Vamos orar para que Deus esteja consolando as pessoas que perderam parentes e amigos, que venham encontrar conforto e segurança, esperança no Senhor. Então, neste momento, vamos orar ao nosso Deus, apresentando diante do Senhor os pedidos que acabei de citar. Oremos ao Senhor.
Amado Deus, querido Pai, nós queremos neste momento te louvar, te dar graça, ó Deus, pelo teu grande amor para conosco. Apresentar diante do Senhor todas as nossas petições, como acabamos de fazer, teu povo orando, apresentando diante do Senhor a nossa nação, o nosso povo, intercedendo, Senhor Deus, pelos profissionais de saúde, intercedendo pelas famílias que estão passando por momentos difíceis, para que o Senhor Deus esteja consolando, confortando, fortalecendo, Deus, cada família. Oramos também pelas famílias que estão enlutadas, para que o Senhor esteja consolando, Deus. É um momento difícil pelo qual estamos passando no nosso país, mas queremos colocar diante do Senhor, como igreja do Senhor, crendo que é do Senhor que vem o livramento, é do Senhor que vem o conforto. Peço a tua graça, a tua bênção, Pai, para toda a tua igreja, para os nossos amigos, para todas as pessoas que neste momento, ó Pai, estão hospitalizadas, que o Senhor esteja restaurando, renovando essas forças, que o Senhor Deus esteja abençoando ricamente, fortalecendo-os, de maneira que possam vencer, que possam ter êxito, que possam serem curados, e possam assim também engrandecer o teu santo e bendito nome. Pai, abençoa agora toda a tua igreja, todo o teu povo, no nome de Jesus. Amém. Eu convido a todos a juntos, a fazermos uma leitura da palavra do nosso Deus, o Salmo de número 51. Nós vamos ler, fazer essa leitura. São apenas 19 versículos. Assim nos diz a palavra do Senhor. Tem como tema o Salmo de número 51, confissão e arrependimento. Versículo 1: compadece-se de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não repuses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação
e sustenta-me como um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifício, do contrário, eu te os daria, e não te agrada de holocausto. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Que Deus, pela sua graça, nos abençoe com a leitura da sua palavra. Amém. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus. O Senhor quer que nós estejamos um coração alegre em qualquer momento, né? E essa palavra diz que não importa as circunstâncias, mas que Ele estará sempre conosco. Que você coloque isso em seu coração, né? Que não importa as circunstâncias, não importa o momento, não importa aonde você esteja, mas se você está com um coração alegre no Senhor, um coração não ansioso, um coração tranquilo, um coração de paz na presença do Senhor, isso é o desejo do coração dele, isso é o que importa. Então, se alegre na presença dele em qualquer momento, em qualquer circunstância, e aí também onde você está. Eu me rendo a ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Perante os homens, perante tudo, quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Coração
olho para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, de graça recebi por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras,
Meus amados, como é bom louvar, engrandecer o nome do nosso Deus. É o tema que nós temos trabalhado durante esses meses, de janeiro até agora. O tema é restauração. E o subtema desta noite, arrependimento, confissão de pecados. Vamos fazer a leitura no capítulo 10 do livro de Esdras. Vamos ler os versículos de 1 a 17. Esdras 10, de 1 a 17. Assim diz a palavra do Senhor. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma grande congregação de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: Nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras dos povos de outras terras, mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos aliança com nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os seus filhos, segundo o conselho do Senhor e o dos que o temem, ao mandado do nosso Deus, e faça-se segundo a lei. Levanta-te, pois, esta coisa é de tua incumbência, e nós seremos contigo. Sê forte e age. Então Esdras se levantou e juramentou os principais sacerdotes, os levitas e todo Israel, de que fariam segundo essas palavras, e eles juraram. Esdras se retirou de diante da casa de Deus e entrou na câmara de Joanã, filho de Eliasibe, e lá não comeu pão, nem bebeu água, porque pranteava por causa da transgressão dos que tinham voltado do exílio. Fez-se passar pregão por Judá e Jerusalém a todos que vieram do exílio, que deviam ajuntar-se em Jerusalém, e que se alguém em 3 dias não viesse, segundo o conselho dos príncipes e dos anciãos, todos os seus bens seriam totalmente destruídos, e ele mesmo separado da congregação dos que voltaram do exílio. Então, todos os homens de Judá e Benjamim, em 3 dias, se ajuntaram em Jerusalém, no dia 20 do mês 9. Todo o povo se assentou na praça da casa de Deus, tremendo por causa desta coisa e por causa das grandes chuvas. Então se levantou Esdras, o sacerdote, e lhes disse: Vós transgredistes, casando-vos com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor Deus de vossos pais, e fazei o que é do seu agrado. Separai-vos dos povos de outras terras e das mulheres estrangeiras. Respondeu toda a congregação e disse em altas vozes: Assim seja, segundo as tuas palavras, assim nos convém fazer. Porém, o povo é muito, e sendo tempo de grandes chuvas, não podemos estar aqui de fora. E não é isto obra de um dia ou 2, pois somos muitos os que transgredimos nessa coisa. Ora,
que os nossos príncipes decidam por toda a congregação e que venham a eles, em tempos determinados, todos que em nossa cidade casaram com mulheres estrangeiras, e com estes os anciões de cada cidade e os seus juízes, até que desviemos de nós o brasume da ira do nosso Deus por essas coisas. No entanto, Jonatas, filho de Azael, e Jazeias, filho de Tequvá, se opuseram a esta coisa, e Mesulão e Sabetai, levita, os apoiaram. Assim o fizeram os que voltaram do exílio. Então Esdras, o sacerdote, elegeu nominalmente os homens cabeça de famílias, segundo a casa de seus pais, que se assentaram no dia 1º do 10º mês, para inquirir nesta coisa. E os concluíram no dia 1º do 1º mês, a respeito de todos os homens que se casaram com mulheres estrangeiras. Que o Senhor Deus, pela sua graça, abençoe a leitura da sua palavra em nossos corações. Amém? Maravilhoso e eterno Deus, nós queremos te dar graça pelo culto, por tudo que já foi realizado até aqui. Te agradecemos pelos louvores, momento de adoração. Te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, porque a tua palavra ela é viva, é eficaz. É através da palavra que o Senhor Deus tem falado aos nossos corações. Pai, nos dê um entendimento e nos ajuda, Senhor Deus, nos ilumina para compreendê-la, de maneira que a tua igreja e as pessoas que estão nos ouvindo sejam edificadas. Pedimos a tua direção, a tua bênção, no nome de Jesus. Amém. Meus amados, no domingo passado, nós trabalhamos o capítulo 9, e aqui no capítulo 9, bem no início, você observa os versículos de 1 a 4, quando Esdras, ele toma conhecimento da situação do povo, a situação de pecado, a situação de desobediência, a situação espiritual do povo que ele liderava. Então, naquele momento, Esdras ele foi impactado por aquelas informações de que o povo de Israel, de que os sacerdotes, de que os levitas, eles haviam se casado com as pessoas daquela terra, desobedecendo assim o princípio estabelecido por Deus, que a nação de Israel era um povo santo, era um povo separado, que não deveria se envolverem com as pessoas daquela terra. E a partir do versículo 5, ao tomar conhecimento, Esdras, ele coloca esta causa diante de Deus, ele lamenta, ele chora, ele fica angustiado por aquela situação, pela situação que o povo estava vivendo. Aí quando iniciamos aqui o capítulo 10, nós observamos que após toda aquela apresentação, a sua oração de confissão, aonde mesmo ele reconhece, ele se coloca junto com o povo. Aí nos versículos 14 e 15 do capítulo 9, finalizando o capítulo 9, ele diz assim, ele diz, versículo 13, depois de tudo o que nos tem sucedido, por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, e vendo ainda que tu, ó nosso Deus, nos tem castigado menos do que merecem as nossas iniquidades,
e ainda nos deste este restante que escapou. Tornaremos a violar os teus mandamentos e aparentar-nos com os povos destas abominações? Não te indignarias tu, assim contra nós, até de todos nos consumires, até não haver restante, nem alguém que escapasse? Ah, Senhor Deus de Israel, justo és, pois somos os restantes que escaparam, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti na nossa culpa, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disto. Então, aqui ele apresenta a situação que o povo se encontrava naquele momento. Irmãos, as pessoas, eles tinham passado 70 anos no cativeiro e agora tinham retornado para Jerusalém, e mesmo retornando para Jerusalém, continuavam no caminho da desobediência. E é interessante observar que esses pecados que foi cometido pelos pais, pelas gerações passadas, esses mesmos pecados, a gente retornando aos reis de Israel, podemos destacar aqui Salomão, que foi o principal rei de Israel, que se corrompeu, fazendo aliança com as nações estrangeiras, e através dessas alianças, se casando, se envolvendo com mulheres estrangeiras e trazendo para Israel esses deuses, as práticas, os cultos, as celebrações das suas esposas. E isso contaminou Israel. Tanto é verdade que após a sua morte, o seu reino foi dividido. E a partir do momento da divisão do seu reino, certo, também as tribos do norte, principalmente, caíram em grande desobediência, sendo levada para o cativeiro, e mais tarde, no ano 586, Judá, levado para o cativeiro com a destruição de Jerusalém. Então, essas práticas, esta aliança com outras nações, era algo que tinha levado o povo ao cativeiro. Então, este momento é um momento de restauração, este momento é um momento de renovar a aliança, é um momento de mudança, é um momento que atitudes, algumas decisões radicais precisavam serem tomadas. Após a oração, quando o povo ouviu, quando o povo tomou conhecimento das palavras de Esdras, eles foram quebrantados, porque eles não queriam mais voltar ao cativeiro. Eles sabiam, tinham passado fome, tinham vivido em miséria, não tinham nenhuma garantia na Babilônia, a cidade tinha sido destruída, muitos tinham sido mortos, tudo tinha sido destruído. E agora a geração atual estava tomando o mesmo caminho, a mesma direção. Irmãos, nós temos liberdade de tomar e de fazer as nossas escolhas. As escolhas, as decisões que nós tomamos, que nós temos oportunidade de voltar atrás, de repensar e de mudar a direção das coisas. Mas há outras decisões que nós tomamos, escolhas que nós fazemos, que precisamos ao longo da vida, ao longo da nossa caminhada, aprender a viver com as consequências. Bom quando há oportunidade de se arrepender, quando há oportunidade de conserto, quando há oportunidade de voltar atrás, quando há oportunidade de recomeçar. E o nosso Deus, Ele é misericordioso, Ele sempre dá uma oportunidade.
Ele sempre está com os braços abertos para receber o homem, para receber cada um de nós. Aí eu quero perguntar a você nesta noite, como está a sua vida diante de Deus? Você conhece a palavra de Deus? Você conhece as promessas de Deus? Como está a sua vida? As decisões que você tem tomado, as escolhas que você tem feito, essas decisões, essas escolhas, aproximam mais você de Deus ou distanciam você de Deus? Então, é hora de repensar, é hora de você olhar para a sua vida e perguntar para si mesmo: Senhor, o que é que eu tenho feito? Eu sei que há um Deus Todo-Poderoso. Eu sei que Deus tem um propósito para a minha vida. Eu conheço a sua palavra. Eu tenho ouvido os seus ensinos. Mas as minhas atitudes, o meu comportamento, através das minhas atitudes, tem me distanciado de Deus. Eu tenho perdido o foco, eu tenho perdido a direção. Então há tempo para recomeçar. Há tempo para voltar atrás. Peça a direção de Deus para que você possa andar no caminho do Senhor. Aqui, neste momento, nesse processo de restauração, de recomeço, de reconstrução, de retornar para a presença de Deus, algumas decisões precisaram serem tomadas. Irmãos, quando eles ouviram o choro, viram a tristeza, as pessoas que estavam ali, elas foram tocadas pelas palavras do homem de Deus, porque Esdras, como homem de Deus, ele era ciente das consequências. Então, quando ele fez a sua oração, quando ele apresentou o seu discurso ao povo, o objetivo é para que as pessoas fossem quebrantadas pela palavra e reconhecessem que precisavam de fato mudar. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, de mulheres e de criança, pois o povo chorava com grande choro. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras dos povos de outras terras. Mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos aliança com nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os seus filhos, segundo o conselho do Senhor, e o dos que tremem ao mandado do nosso Deus, e faça-se segundo a lei. Essa expressão, irmãos, segundo a lei, segundo estava escrito na palavra de Deus, nas escrituras do Antigo Testamento. A lei dizia que o povo de Deus, aqui, amado, meus irmãos, não é uma questão racial. Aqui a questão era muito grave, porque era questão de desobediência à lei, de desobediência à palavra. E Deus, pela sua graça, havia escolhido a nação de Israel. Deus havia escolhido Israel, não porque Israel fosse uma grande nação, não porque Israel fosse melhor do que os outros povos, não. Deus havia escolhido Israel porque o Senhor quis, porque o Senhor amou, porque o Senhor amava Israel. Então Deus havia escolhido com propósito. Aquele povo tinha sido separado para ser diferente. Um povo que seria responsável
pela vinda, né, seria instrumento para a vinda do Messias, do Salvador, do Libertador. Então Deus tinha um propósito. E aquele momento era um momento importante, porque aqueles que tinham voltado do cativeiro teriam agora a responsabilidade de dar continuidade à bênção abraâmica, de dar continuidade à promessa, de dar continuidade, certo, à nação de Israel, do povo escolhido, apontando, né, para a vinda do Messias. Então, as decisões que precisavam serem tomadas eram decisões sérias. Em sua oração, Esdras não propusera nenhuma solução, mas quando testemunharam sua angústia por causa da desobediência do povo, o que é que aconteceu? Primeiro, despertou-lhes a consciência, perceberam as consequências do casamento misto, de se unirem com outras nações. Irmãos, olhando, né, para a palavra de Deus, vejam, quando Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 12 e 13, diz assim: a outros eu mesmo digo, e não o Senhor, se um irmão tem mulher descrente, e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente, e ele dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Todavia, se o descrente quer se separar, separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Então veja bem, naquele momento o povo percebeu. Alguém que acha, lendo alguns comentários, de que aquelas famílias que naquele momento haviam se convertido, haviam aceitado Deus de Israel, isso é uma hipótese, pode acontecer de aquelas famílias não terem ido embora. É uma teoria. Mas o texto diz que naquele momento, o texto de fato está falando, é que naquele momento era recomendado a separação, que se despedissem das mulheres e dos filhos que eles haviam adquirido nesse relacionamento que não tinha a aprovação de Deus. Segundo, a oração de Esdras provocou uma reação imediata, enquanto ele chorava e se derramava prostrado diante da casa de Deus. Ajuntou-se a ele uma grande congregação, e o povo chorava com grande choro. Então, naquele momento, o povo se quebrantou, o povo se colocou à disposição para consertarem os seus erros, se arrependendo, tomando atitude, certo? Embora radical, mas que era necessário por conta da desobediência, do pecado que haviam cometido. Meus queridos, e é interessante que Secanias, ele diz: nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras, dos povos de outras terras, mas o tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Aí lá no versículo 4, ele diz assim: levanta-te, pois esta coisa é de tua incumbência, e nós seremos contigo, ser forte e age. Então Esdras se levantou e ajuramentou os principais sacerdotes, os levitas e todo Israel, de que fariam segundo está na palavra, e eles juraram, e eles prometeram que deixariam o pecado e assumiriam agora uma aliança com Deus.
Ó, Êxodo 12, 48 e 49 diz assim: porém, vejam bem o que diz a lei, porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, então se chegará e a observará, e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. A mesma lei haja para o natural e para o forasteiro que peregrinar entre vós. Então, irmãos, aqui o Senhor, de forma nenhuma, o Senhor Deus, ele fecha as portas para o estrangeiro, para aqueles que não eram de Israel, mas desde que estes se submetessem, desde que estes se convertessem, desde que estes aceitassem, os ensinamentos da lei e se submetessem à vontade de Deus. Tudo que o povo havia sofrido no passado, eles não queriam voltar mais, porque eles sabiam qual era a consequência, as consequências da desobediência. Irmãos, e quando o homem ele sai da presença de Deus, quando ele procura andar longe de Deus, tem as consequências. As amizades, as companhias, Paulo diz que as más conversações, elas corrompem. A tendência daquele que se distancia da igreja, se distancia da palavra, se distancia da comunhão, a tendência é ser levados por outros valores, por outros princípios. Irmãos, a sociedade, ela não tem o mesmo princípio, os mesmos princípios que o servo de Deus tem, aquele que conhece a palavra. Em relação ao casamento, a palavra de Deus diz que o casamento é para toda a vida. Eu, porém, vos digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar-se com outra, comete adultério. E o que é casar com a repudiada, comete adultério. A palavra de Deus diz que aquele que se casa, aquele digno de honra dentre todos é o matrimônio. Aquele que casa é para toda a vida. Não há separação. É por isso que é importante o entendimento do conhecimento, conhecer a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, ainda no capítulo 7, de 1 Coríntios, ele diz, olhando agora, irmãos, para o Novo Testamento, aliança que você precisa ter com Deus, muito cuidado com o jugo desigual. O que é que Paulo diz? Ele diz assim, desculpem, se porém ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher, é a recomendação. Ao mais digo eu, não Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não abandone. E a mulher que tem marido incrédulo, e esse consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos serão impuros, porém agora são santos. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte em tais casos. Não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus os tem chamado para a paz. Então, irmãos, em toda a palavra de Deus, em toda a Escritura, o desejo de Deus, a vontade soberana de Deus, é que o casamento, Deus é contra a separação, contra o divórcio, é que o casamento dure por toda a vida, que não haja essa separação.
Se você se converteu, recebeu o evangelho e a esposa não é crente, o esposo não é, deve viver, deve orar pelo esposo, deve orar pela esposa, colocando diante de Deus. A mulher orando pelo marido que ainda não é crente, e o marido crente orando pela mulher que ainda não foi alcançada, colocando a família, colocando o matrimônio, o relacionamento diante de Deus. Porque Deus, Ele deseja abençoar a família. O caso que acontece no capítulo 9 e capítulo 10 de Esdras é uma situação particular, é algo especial, porque o povo havia se distanciado. Era necessário agora retornar para a presença de Deus, era necessário agora um recomeço. E este recomeço precisava haver arrependimento, quebrantamento, mudança de vida. E assim acontece, irmãos, na nossa vida. Há momentos de recomeço, há momentos que devemos mudar. Crer que o nosso Deus, Ele é misericordioso, Ele é bondoso. Sempre há esperança. Mesmo que você está andando distante do Senhor, mesmo que você não esteja congregando no momento, mesmo que você tenha feito coisas, tenha tomado atitude, tenha feito escolhas que são reprovadas diante de Deus, mas o caminho é o arrependimento. Meu amado, em 1 João 1,9, o Senhor diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O caminho é o arrependimento. Se você se arrepender, se você confessar, se você for uma pessoa, se você se quebrantar diante de Deus, o que alegra ao Senhor não são as penitências, não são os holocaustos, mas o que alegra a Deus é um coração quebrantado, que reconhece que precisa de mudança. Renove a sua aliança com Deus. Coloque a sua vida diante do Senhor e deixe, que Deus faça essa obra na sua vida. Coloque a família, coloque os seus projetos. Então, é um momento de entrega. E aquele povo, naquele momento, eles eram cientes de que a desobediência trazia dor, a desobediência trazia tristeza, trazia mágoa, trazia perdas, trazia escravidão. Era algo que tinha tirado a sua liberdade. A desobediência representou a morte de toda a nação, de todo o povo. Mas agora era o momento de restauração. E da mesma forma, Deus, Ele tem dado a você, a cada um de nós, a oportunidade de renovação, de restauração. Coloque a sua vida diante de Deus, ore a Deus, confesse que o nosso Deus, Ele é misericordioso, Ele é quem perdoa, Ele é quem cura, Ele é quem restaura, Ele é quem faz de você uma nova pessoa. Ele é quem dá a você uma sempre oportunidade, porque Ele te ama. Você é importante para Deus. É tão importante que Deus deu aquilo que era mais precioso para Ele. Ele deu o seu único filho para morrer na cruz do Calvário, pelo meu pecado, pelos seus pecados. Entregue a sua vida ao Senhor e Ele fará de você uma nova pessoa. Coloque as suas preocupações, coloque a ansiedade, coloque aquilo que você tem achado pesado, aquilo que você não tem conseguido levar, não tem conseguido carregar. Entregue diante de Deus, que você vai sentir leve, vai se sentir restaurado, restaurada, vai se sentir renovado. E com certeza a sua vida será uma vida diferente.
Que Deus te abençoe. Vamos louvar ao nosso Deus com mais um cântico. Senhor, quero viver pra teu louvor, te entregar tudo o que sou. Com meu viver te exaltarei, amado Rei dos Reis. Senhor, tua verdade viverei, em santidade servirei. Minha herança está em ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em ti. Meu coração está em ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em ti. Meu coração está em ti. Senhor, quero viver pra teu louvor, te entregar tudo que sou. Com meu viver te exaltarei, amado Rei dos Reis. Senhor, tua verdade viverei, e em santidade servirei. Minha herança está em ti. Oh, te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em ti. Meu coração está em ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em ti. Meu coração está em ti. Senhor, Senhor.
tua face eu quero contemplar, ouvir tua voz e te obedecer. Senhor, eu quero mais te conhecer. Senhor, eu quero mais te entender. A tua face eu quero contemplar, ouvir tua voz e te obedecer. Abra os meus olhos com a tua luz, toca o meu coração com teu amor, dá-me entendimento da tua palavra. Espírito, vem inundar meu ser. Eu quero ser semelhante a ti. Enquanto eu te adoro, transforma-me. Eu quero ser semelhante a ti. Enquanto eu te adoro, transforma-me. Senhor, eu quero mais te conhecer. Senhor, eu quero mais te entender. A tua face eu quero contemplar, ouvir tua voz e te obedecer. Abra os meus olhos com a tua luz, toca o meu coração com teu amor, dá-me entendimento da tua palavra. Espírito, vem inundar meu ser. Eu quero ser semelhante a ti. Enquanto eu te adoro, transforma-me. Eu quero ser semelhante a ti. Enquanto eu te adoro, transforma-me. Eu quero ser semelhante a ti. Enquanto eu te adoro, transforma-me. Enquanto eu te adoro, transforma-me. Enquanto eu te adoro, transforma-me. 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 Amém. Estamos chegando ao término do culto. Quero agradecer a presença de todos nesta noite, a você que nos acompanha de casa,
Que Deus esteja abençoando ricamente a sua vida. Vamos orar ao nosso Deus. Amado Deus, querido Pai, louvado Senhor, engrandecido sejas o teu nome. Queremos te agradecer por este momento de louvor e adoração. Te agradecer, ó Deus, pela tua palavra, que esta palavra, Senhor Deus, tenha tocado em vidas, tenha transformado, que esta palavra tenha restaurado, Senhor Deus, pessoas, para que possam, Senhor, buscar a tua presença, para que possam ouvir a palavra do Senhor, se arrepender e andar na tua presença de maneira que agrade ao nosso Deus. Querido Deus, amado Pai, continua nos abençoando, abençoando cada família da nossa igreja, nos fortalecendo na tua palavra, nos dando entendimento, para que possamos andar, Senhor Deus, de conformidade, de acordo com os teus ensinos. Também rogamos pelas pessoas que nesta noite estão nos acompanhando, participando, Senhor Deus, do culto, que o Senhor esteja abençoando ricamente e suprindo as suas necessidades. Rogamos que o Senhor nos conceda uma semana debaixo da tua proteção, dos teus cuidados, no nome de Jesus. Amém. Está encerrado. Obrigada por acompanhar a nossa transmissão. Fique atento à programação para este mês. Siga as nossas redes sociais, não fique de fora, participe. Igreja Cristã Evangélica no Mocambinho. Jesus Cristo, nosso fundamento.